Livro de Lucas, capítulo 14, verso 25 ao verso 35. Esta passagem fala da parábola acerca da previdência. Tá? Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele em 20.000, com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, Jesus. Pode tomar assento? Bom, como dissemos, esta passagem fala da parábola acerca da previdência. Previdência quer dizer algo que se previne, ou seja, quando se toma medidas antecipadas para evitar transtornos dentro de uma circunstância. É precaver, ou seja, ficar precavido de alguma coisa. É disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de planejar antes de fazer alguma coisa. Então, nós queremos falar nesta noite, em continuação ao tema que nós falamos na semana passada, que fala sobre usar a nossa inteligência e exercitar a nossa inteligência para realizar a obra de Deus. E hoje, então, dentro dessa parábola da previdência, nós vamos falar sobre o exercício da inteligência na evangelização e no discipulado. Nós vemos aqui que Jesus foi bem claro. Abra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao verso 10. Atos 6, 8 ao 10, diz assim: Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Nós vemos aí que a inteligência Deus concedeu a todos nós. Como eu falei a semana passada, uns têm capacidade de exercer essa inteligência e utilizá-la na obra de Deus. Outros já não têm essa capacidade, não exercitam, e por isso não conseguem realizar a obra de Deus. Mas nós vemos aqui um caso de um homem que fazia uso dessa inteligência que foi concedida por Deus, que no caso aqui está sendo chamada de sabedoria. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O homem e a mulher que procura exercitar a inteligência interpessoal no realizar a obra de Deus, ele é abençoado por Deus, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse trabalho.
Deus nunca vai nos lembrar de coisas que nós nunca fizemos ou que nós nunca nós lemos, né, ou nós vimos. Tudo que nós fazemos, por exemplo, se nós vamos evangelizar, nós vamos evangelizar e o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar no evangelismo, porque antes de evangelizar, nós aprendemos alguma coisa sobre evangelismo, né? Não adianta sair para evangelizar sem antes estar preparado para evangelizar. O Espírito Santo de Deus, ele ajuda, ele nos lembra, mas daquilo que nós já aprendemos, né? Então nós vemos que existe aqui, conforme Estevão, pessoas que são repletos dessa inteligência, né? São cheios de sabedoria, e o Espírito Santo de Deus ajuda essa pessoa quando ele fala. Tanto é que esses homens que eles combatiam contra Estevão, eles não tinham nenhuma base para discutir com Estevão, porque ele é cheio da sabedoria e do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer. Se nós exercitarmos essa inteligência, o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar para que nós possamos realizar a obra de Deus. E falando disso aqui, a inteligência, quando nós exercitarmos a nossa inteligência no nosso relacionamento com as pessoas, essencialmente, né, não tem como nós fazermos isso se nós não conversarmos com as pessoas. Se nós não dialogarmos com as pessoas. Nós temos que dialogar. E dialogar significa trocar ideias, trocar pensamentos sobre algum propósito pré-definido, ou seja, com o propósito de informar, com o propósito de conquistar, de convencer a pessoa sobre um determinado assunto. Então, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos dialogar. É nesse ponto aqui que vai entrar o exercício da inteligência na evangelização e no discipulado. Isso não só na evangelização, como também no discipulado. Porque no discipulado a gente precisa saber também o que a gente vai falar e como a gente vai falar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que as pessoas que se preocupam em interagir com a inteligência, com os que o cercam, sabem que existem 3 possibilidades. Quando nós vamos conversar com alguém, seja para fazer a obra de Deus, seja o que for que nós vamos fazer na nossa vida, existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é ter um final onde a outra parte não é convencida. Existe essa possibilidade. Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, existe a possibilidade da pessoa não ficar convencida daquilo que nós vamos falar. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 20 a 23. Lucas capítulo 18, verso 20 a 23, diz assim: é Jesus falando aqui com um jovem muito rico. Ele era príncipe, né? E ele era muito rico. Aí Jesus falando com ele disse: olha, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem lhe disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. É mentira dele, tá? Porque ele não observava nada. Vocês vão ver por que não. E quando Jesus ouviu isso, ou seja, Jesus sabia que ele estava mentindo, né? Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Jesus praticamente desmentiu ele. Você está falando que tem observado tudo, mas está te faltando alguma coisa ainda, né? Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Neste caso aqui, o jovem não foi convencido, né? Essa possibilidade existe para todos nós, de não conseguirmos convencer as pessoas. Por que esse jovem estava mentindo para Jesus? E Jesus o desmentiu logo em seguida. Porque ele estava praticamente aqui desobedecendo o primeiro e o maior dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a sua força, né? E com todo o seu coração.
Por quê? Porque no primeiro lugar da vida desse jovem estava o quê? Dinheiro. Tá? Tanto é que ele, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. Né? Ele não deu ouvidos para Jesus, ele não se deixou convencer por Jesus, porque ele amava o dinheiro mais do que a Deus. E dizia que estava observando a todos os mandamentos. Né? Assim são as pessoas aí fora também. Quantas das vezes a gente vai falar de Jesus? Ah, não, mas eu já tenho Jesus. Todos eles falam isso. Né? Diz que tem, mas sabemos que não tem. Né? E não só isso, muitas outras coisas também eles dizem. Né? Então existe essa possibilidade de nós não convencermos a outra parte. Tá? Segundo, ter um final onde a outra parte muda de opinião. Quando nós falamos de Jesus para alguém, existe essa possibilidade da outra parte aceitar o que nós estamos falando. Ou mesmo, acontecem casos em que nem é na evangelização. Às vezes nós estamos quietos no nosso canto, no nosso lar, alguém liga para a gente, ou manda uma mensagem, ou alguém bate no seu portão e diz: olha, ore por mim, eu preciso das orações. Tá? Mas muitas das vezes a pessoa vai pedir oração porque quer só a bênção, mas não quer o dom da bênção. Né? Eles querem do jeito deles, mas não querem do jeito de Deus. Quer ver o caso? 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e 12. Esse camarada aqui é o tipo dessa pessoa. Ele queria a bênção, mas não queria o dono da bênção. Ele queria ser abençoado do jeito que ele achava que tinha que ser abençoado, mas não do jeito que Deus queria abençoar a vida dele. Né? Diz assim, 2 Reis 5, 11 a 12. Porém Naamã muito se indignou, olha só, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele achava que era só chegar lá no homem de Deus, e o homem de Deus ia pôr a mão sobre ele, e já ia curar ele, e pronto, já estava resolvida a situação. É o que ele pensava, é o que ele queria. Ele queria receber a bênção de Deus, né, da forma dele. Tá? Mas o homem de Deus, né, sabendo como que essas coisas, um homem cheio de sabedoria, o que ele fez? Ele mandou que Naamã fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio muito sujo, né? Quando Naamã, que era chefe dos exércitos da Síria, né, ele ouviu aquilo e disse: para quê que eu vou me banhar no rio tão sujo como esse? Não existe lá na minha terra um rio tal e tal e tal, que são rios ímpios, né, que eu posso mergulhar neles quantas vezes eu quiser, mas eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, este rio imundo, né? Ele pensou consigo, né? Mas os seus servos que estavam com ele: meu Senhor, se ele mandasse você fazer uma coisa que você achasse que fosse bom, você não faria? Então, já que estás aqui e quer receber a bênção, quer ser abençoado, quer ser curado, faz esse pequeno esforço, mergulha 7 vezes nesse rio, e se o homem de Deus está falando, você vai ser curado. Né? Os servos dele falaram para ele. Então, no versículo continua assim: não são porventura os rios lá de onde ele morava, né, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele ficou indignado, porque ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. E quanta gente que não é assim, né? Quanta gente, até no meio dos crentes tem gente dessa forma. As coisas têm que ser do jeito dele. Se não for, né, Valéria? Então, mas ele se foi com indignação. As coisas não foram do jeito que ele queria. E os seus servos chegaram para ele e colocaram para ele: vai, faz assim. Aí sim ele se convenceu: bom,
fazer o que, né? Ele mandou, vamos ver o que vai dar isso, né? Talvez foi até sem fé nenhuma, sem acreditar que seria purificado. Foi e mergulhou, e na 7ª vez, ele saiu limpo como a pele de uma criança. Por que que ele recebeu essa bênção? Porque ele mudou de opinião, né? Ele mudou de opinião daquilo que o homem de Deus falou. Então existe essa possibilidade também de que a outra parte mude de opinião e nós alcançamos nosso objetivo. O objetivo do homem de Deus era fazer com que Naamã pudesse conhecer o poder de Deus na cura da sua pele, e isso aconteceu. E o terceiro ponto, pode acontecer um final onde atendemos às expectativas de uma pessoa. Como isso? Lucas 19, 2, verso 2 e verso 3. Diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muitas das vezes não precisa a gente sair para falar de Jesus, e nem esperar alguém nos procurar para falar de Jesus. Muitas das vezes as pessoas estão querendo ouvir falar de Jesus. Como aqui Zaqueu, ele queria ter esse encontro com Jesus, ele nunca teve a oportunidade, mas agora apareceu a oportunidade. Ele queria se encontrar com Jesus. Não vamos entrar num médio detalhe do que aconteceu com Zaqueu, que deixava de acontecer, mas já falamos aqui sobre isso aí. Até eu digo que se vier pregador aqui pregar sobre Zaqueu aqui e falar que ele é ladrão, vai passar vergonha, né? Porque os irmãos sabem que Zaqueu não era ladrão, né? Mas Zaqueu, ele queria ter esse encontro com Jesus, né? Ele queria ter esse encontro e ele procurou ter esse encontro com Jesus. E Jesus, na sua infinita sabedoria, sendo ele Deus, onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia daquele encontro que ele iria ter com Zaqueu. Inclusive, ele sabia que Zaqueu iria estar naquele lugar. Tanto é que Zaqueu, que queria ter esse encontro com Jesus, ele foi para ver Jesus, mas não acreditava que ia poder falar com Jesus, por ser de baixa estatura, por não conseguir chegar até Jesus por causa da multidão. Aí então ele resolveu subir numa árvore, numa figueira brava, e lá de cima ele queria ver Jesus, pelo menos ver Jesus, ele já ficaria satisfeito. Mas quando ele estava lá em cima e Jesus passou, Jesus que o conhecia, falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. A pessoa, quando ela está realmente querendo ter esse encontro com Jesus, Jesus nunca vai negar à pessoa essa oportunidade de ter um encontro com Ele. Então existem momentos em que nós vamos sair para evangelizar, estamos dispostos a evangelizar, que não precisa nem a gente abordar ninguém. A pessoa vai nos procurar e falar assim: eu quero conhecer Jesus, eu preciso me encontrar com Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E essa é a oportunidade em que nós vamos estar aí atendendo às expectativas de uma outra pessoa. Então, existe aqueles que praticam aí, exercitam a inteligência, né, na evangelização, eles sabem que existem essas três possibilidades. Agora, a expectativa natural de todos aqueles que nos cercam é sempre estarem interagindo de uma forma ou de outra, né? As pessoas que nos cercam vão sempre esperar algo de nós, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, como vai, né? Como estão as coisas. Vão sempre esperar alguma coisa. É onde aparecem as oportunidades para nós falarmos de Jesus. E se nós exercitarmos essa inteligência no Espírito Santo de Deus, Deus prepara a forma com que nós temos que falar com as pessoas de Jesus. A pessoa que se preocupa em interagir com os que o cercam, antes de começar qualquer conversa, tem em mente algumas preocupações. Quando nós queremos falar de Jesus, nós sempre ficamos preocupados com a reação dos outros. E a primeira coisa que eu quero dizer é que uma dessas preocupações será que essa pessoa com quem eu vou conversar
ou me relacionar, está disposta a me ouvir? Nem sempre. Nem sempre. Muitas das vezes você vai para falar com a pessoa com um panfleto na mão, a pessoa já te vira as costas, vira o rosto, e não quer nem conversa com você, né? Mas vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Vejam aí, irmãos, que até o próprio Jesus, ele se preocupa em que alguém possa ouvi-lo. E aqui no caso ele está falando de uma igreja que está completamente desvirtuada da palavra, a igreja de Laodiceia, que representa a igreja da atualidade, a dispensação da igreja que nós vivemos hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão assim, estão na igreja, vivendo aí uma vida de aparências, né? Vivendo aí uma vida que se dizem evangélicos, né? Mas de evangélicos não tem nada, né? A igreja de Laodiceia era assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu não preciso de nada de ninguém, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro. Eu já tenho tudo, eu já sei de tudo. Eu não preciso ler a Bíblia. Muitos são assim. Tem gente que hoje em dia nem a Bíblia abre mais. Prefere ver o livro do fulano de tal, o livro do outro fulano de tal, né? E aí por diante. Seguir as ideias de fulano de tal, mas a Bíblia mesmo, nem importância dão. Então vejam que até Deus, até Jesus se preocupa que nós precisamos ouvi-lo, né? Assim, nós também nos preocupamos com aqueles para quem nós vamos falar, se eles vão nos ouvir ou não vão nos ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui é a igreja de Laodiceia, né? A igreja da atualidade. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, quer dizer que é o tempo em que as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, porque acham que a palavra de Deus é muito pesada demais. Então, aqui diz 2 Timóteo, né? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, não querem ouvir aquilo que é falado, tá? Amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, reunirão para si aqueles que pregam aquilo que eles querem ouvir, né? Só aquilo que eles querem ouvir. O que eles não querem ouvir não serve, então esses não servem para eles. Não é o que acontece hoje em dia, né? Não é o que nós vemos aí, essas igrejas que estão surgindo aí, igreja para pessoas de tudo quanto é tipo de pensamento e ideologias, né? Nós vemos aí tanta coisa estranha no nosso meio, e ainda com o apoio da mídia aí, né? A mídia tem uma influência muito grande sobre a cabeça das pessoas. Por isso que nós temos que ter cuidado, como diz o apóstolo Paulo, né? Tempos em que não suportarão a sã doutrina. Então, além de nós nos preocuparmos se as pessoas vão nos ouvir, né? Nós também nos preocupamos como despertar interesse nas pessoas. Quando vamos evangelizar dessa forma, primeiro será que vai me ouvir? Se vai ouvir, então como que eu vou fazer para que a pessoa receba aquilo que eu vou falar, né? Como que eu vou fazer para que a pessoa receba esta palavra? Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 até o verso 22. 1 Coríntios 9, 19 até 22. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus,
para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O apóstolo Paulo aqui ele dá uma estratégia para despertar o interesse das pessoas quando nós vamos evangelizar e falar de Jesus. É nos colocarmos no mesmo nível das pessoas. Nunca nos acharmos superiores às pessoas ou falarmos de forma que as pessoas achem que nós estamos nos sentindo superiores. Mas sempre ser humildes, né? E nos igualarmos a essas pessoas. Por exemplo, hoje aqui nós estamos de terno e gravata, mas se vamos sair da rua, precisamos sair com as vestimentas mais simples, né? Uma forma de dizer seria essa. Por exemplo, se nós vamos falar com jovens, nós temos que utilizar uma forma de falar mais amena, né? Quem tem que falar com as pessoas que estão no mundo lá fora, por exemplo, se nós vamos pregar para as pessoas que são religiosas, né? Nós temos que saber falar com essas pessoas, de forma que não venha a fazer com que as pessoas se sintam inferiores ou se sintam agredidas de alguma forma, né? Então o apóstolo Paulo ele dá aqui uma dica para nós. Se nós queremos despertar o interesse das pessoas, nós temos que aprender a ser iguais a essas pessoas no ambiente em que eles estão, a forma que eles estão vivendo. Terceiro, a outra preocupação é se a pessoa vai ouvir, nós vamos despertar o interesse das pessoas. E agora, o que fazer para que esse processo de relacionamento que nós vamos ter com esta pessoa, né, seja frutífero, para que ele venha dar frutos. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao verso 2. 2 Coríntios 4, 1 a 2. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A dica para que o nosso trabalho de evangelismo seja frutífero, Paulo está dando aqui, tá? Rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, ou seja, não procurando enganar ninguém, não tentar enganar ninguém em ponto algum, nem falsificar a palavra de Deus, ou seja, mentir alguma coisa que não está na palavra de Deus, tá? Se nós agirmos dessa forma, se tentarmos enganar alguém, se viermos com alguma inverdade que não está na Bíblia, certamente que nós vamos entrar numa fria terrível, né? Mas se nós queremos que seja frutífero o nosso trabalho que nós estamos realizando, nós precisamos agir desta forma, sem astúcia e nem falsificação da palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Somente assim que nós vamos poder estar aí sanando as nossas preocupações. E para terminar aqui, as pessoas que se preocupam em interagir com as outras, né, aqueles que o cercam, sabe que precisa de 3 coisas. Primeiro, aproveitar a oportunidade. Isso é essencial. Precisamos aproveitar as oportunidades.
Quantas das vezes não nos surge a oportunidade de nós falarmos de Jesus, de nós fazermos alguma coisa, e quando passa, daí a gente pensa, eu deveria ter aproveitado aquela oportunidade. Isso já aconteceu comigo, né? Há muito tempo atrás, quando eu era novo convertido, eu tinha uma empresa de produtos alimentícios, e eu vendia em supermercados alguns produtos alimentícios, né? E na cidade de São José dos Campos eu consegui um cliente muito bom, um supermercado muito grande. O senhor, ele era, acho que era japonês, né? Eu não me lembro o nome dele direito. Mas e toda vez que eu ia, né, eu chegava naquele balcão, encostava naquele balcão, eu falava para ele, é Minoru. Falava para ele, Minoru, nós vamos hoje fazer pedido, vamos fazer troca e tal. E ele só falava o que tinha que fazer, ele fazia e ia embora. Aí eu pensei, puxa, mas eu estou tendo a oportunidade de falar de Jesus para este homem, né? E vez após vez eu ia, fazia os pedidos, vendia e nunca consegui falar com este homem. Aí eu tive um sonho que aquele homem estava muito doente, estava muito mal mesmo. E eu não tinha falado de Jesus para ele. Eu acordei daquele sonho preocupado, né? Porque ele estava muito doente no meu sonho. E eu acordei, orei a Deus e eu falei, hoje eu vou chegar lá e vou falar de Jesus para este homem, né? Só que aconteceu como de todas as vezes aconteceu. Eu cheguei lá, encostei no balcão, né? E já ia mexendo com os pedidos já, só que ele não estava. E eu falei com a esposa dele, senhora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar pedido e tal. E ela falou o que tinha que fazer, né? Como o marido dela sempre fez. E quando eu estava lá já fazendo pedido para trocar a mercadoria e ir embora, chegou um outro vendedor do meu lado, encostou do meu lado, cumprimentou ela e falou assim, e o seu esposo, como é que está? Quando ele falou aquilo, eu me lembrei do meu sonho. Eu falei, peraí, mas o que está acontecendo? O que aconteceu com o seu esposo? Né? Esse meu esposo está internado na UTI, ele está com hemorragia no esôfago, né? E não tem solução para o problema dele. Naquele momento veio o sonho na cabeça, veio tudo. E quantas das vezes eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem. Ela disse que não tinha jeito para ele. Eu fiquei muito preocupado, saí dali preocupadíssimo, não convertido, os irmãos imaginam como é que é, né? Preocupadíssimo, né? Já não conseguia nem trabalhar direito aquele dia, muito preocupado. Aquela preocupação tomou conta de mim de uma forma que eu não consegui comer, chegou a noite e não conseguia dormir. Um desespero muito grande, porque eu não falei de Jesus para aquele homem. E dizia-se que ele não poderia sair de lá. Não conseguia dormir, como não conseguia dormir, o único jeito era orar. E eu fui orar, fiquei orando, só orando. Orando. Verdadeiramente, realmente chorei verdade, falei com Jesus, né, que eu estava arrependido, que eu não aproveitei a oportunidade. E aí o Espírito Santo de Deus veio, acalmou o meu coração, como se falasse comigo, não se preocupe, porque está tudo certo, está tudo bem. Aquilo me consolou o coração e pensei, vai ter uma oportunidade de eu falar de Jesus para ele, né? Na manhã seguinte eu liguei para a mulher dele e falei assim, senhora, como está seu esposo? Eu precisava falar com ele. Ela falou assim, olha, ele já está melhor e ele vai sair da UTI, né? Estava chegando, era uma quarta-feira, se não me engano, vai sair da UTI e provavelmente no sábado já vai sair em casa. Eu falei, então está bem, eu vou ligar para a senhora no sábado, então eu quero ir falar com ele, né? Eu quero fazer uma visita para ele. Ela falou, tudo bem. Aí fiquei tranquilo, pensei que ia poder falar de Jesus, porque no sábado eu liguei para ela. Ela falou assim, meu esposo faleceu e eu não tive oportunidade, ou seja, oportunidade eu tive, eu não aproveitei a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem. Mas só que a oportunidade passou. Não é por causa disso que Deus vai me condenar, e nem vai condenar nenhum dos irmãos, né? Não é por causa dessas coisas, só que a minha oportunidade de falar de Jesus para aquele homem, ela passou. Não sei como é que foi, ela me disse que algumas pessoas estiveram lá orando com ele, não sei o que se passou, né?
como que se deu, mas é uma oportunidade que eu perdi. Esse é um dos muitos testemunhos que eu tenho sobre isso, né? Não vou falar agora porque não tem tempo, né? Mas a oportunidade nós devemos aprender a aproveitá-la. Vamos ver? 1 Pedro capítulo 3, verso 15 a 16. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 ao verso 16. Diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que antes de tudo nós precisamos ter o nosso coração preparado em santificação diante de Deus, tá? Isso quer dizer que nós devemos procurar dia após dia andar correto na presença de Deus. Quantas das vezes que a gente não fala que aconteceu, até o Breno já aconteceu isso aí. Se não está preparado, então como que vai ser? A gente tem que estar preparado a todo momento. A todo momento. Não tem esse negócio de ter que se preparar. O apóstolo Paulo já fala que antes de santificar o Senhor no vosso coração. Isso aqui a gente precisa fazer a todo momento. Não é só na hora que precisa ir, não. É a todo momento. Né? E se Jesus vem então, não vai estar preparado? Né? E se Jesus vem? E estáis sempre preparados para responder com mansidão, ou seja, a qualquer hora, irmãos. Qualquer hora. Por isso que o crente precisa estar sempre meditando na palavra de Deus. A qualquer momento, o momento que você menos espera, alguém vai estar te interpelando, né? Para que você responda a ele e diga sobre Jesus. Você tem que estar preparado para falar de Jesus. Nós temos que estar preparados, né? Então o apóstolo Paulo, desta forma, ele mostra aqui que nós devemos aproveitar todas as oportunidades, não ter medo das oportunidades e falar que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Amém? 2. Dar a devida importância à pessoa que nós estamos abordando. Tá? Quando nós vamos evangelizar, devemos aprender isso. Colossenses capítulo 4, verso 5 e verso 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, tá? Remindo o tempo, ou seja, sabendo administrar e aproveitar o tempo, tá? Porque aquele momento que você está tendo oportunidade não vai voltar, não tem como entrar lá no túnel do tempo e ir para trás e fazer tudo de novo, não. Tem que aprender a administrar o tempo e estar sempre preparado. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, quando nós damos a devida importância às pessoas, nós agimos desta forma, com sabedoria, aproveitando a oportunidade, tendo uma palavra agradável, temperada com sal, né? Para podermos saber responder às pessoas que nos questionam a respeito de Jesus. E 3, para terminar, precisamos estar preparados também para convencer os opositores que não são poucos. O apóstolo Paulo teve uma experiência dessa lá em Creta, né? E os cretenses eram terríveis opositores. Por isso que ele escreveu a Tito, capítulo 1, verso 9, Tito 1, 9. Ele disse para Tito o seguinte: olha, apegue-se firmemente à fiel palavra, de forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina,
quanto de convencer os que se opõem a ela. Quando nós vamos falar de Jesus, muitas das vezes vai aparecer aqueles que vão se opor à palavra de Deus. Mas nós temos que estar preparados para convencermos que Jesus, Ele é o nosso Deus, que Jesus é Senhor dos Senhores, é Rei dos Reis, e é por causa dele que nós vivemos. Quando Deus quiser, Ele tira o ar que nós respiramos, tira o nosso fôlego de vida. Quando Deus quiser, Ele põe fim a tudo. É nisso que nós temos que estar preparados. Eu assisti agora esse final de semana um filme muito bom. Eu acho que eu coloquei no grupo, Em Defesa de Cristo. Muito lindo aquele filme. Se os irmãos puderem assistir, no Facebook tem um link lá, ou seja, no WhatsApp, no grupo da igreja, que tem um link que vai para o meu Facebook, onde tem o filme completo, tá? É um filme muito bom, onde a mulher de um jornalista, ela aceita Jesus, né? Ela se converte ao evangelho, e o marido dela é ateu e não aceita a fé daquela mulher. Então ele vai procurar provar para aquela mulher que ele está errado. Só que nessa pesquisa que ele faz de levantamento para provar isso para sua mulher e para levar para a mídia, o que ele faz? O que ele faz? Ele faz muitas pesquisas e muitas coisas que ali dá para se aprender. É que quando as pessoas que não são cristãs nos questionam a respeito de Jesus, é como que nós podemos responder a essas pessoas. E é sempre a mesma coisa que eles falam. É sempre os mesmos questionamentos, né? E mostra ali o trabalhar de Deus na vida do homem. É um filme muito bonito, tá? Se os irmãos puderem assistir, os irmãos, tenho certeza, vão ficar edificados em nome de Jesus. Amém?